O ônibus escolar rangia e gemia enquanto navegava pela rua esburacada, sua suspensão envelhecida protestando a cada solavanco. A luz do sol da manhã filtrava pelas janelas manchadas de sujeira, criando padrões dançantes de luz e sombra que varriam os assentos de vinil desgastados. A cacofonia de vozes adolescentes enchia o espaço apertado. Alguns estudantes envolvidos em conversas animadas sobre planos para o fim de semana, outros enterrados em seus celulares, tentando desesperadamente escapar para mundos digitais que ofereciam refúgio das duras realidades das panelinhas e hierarquias sociais do Colégio São Judas Tadeu. Na quarta fileira da frente, uma figura esguia sentava-se encostada à janela, seus cabelos castanho-avermelhados caindo como uma cortina ao redor do rosto. Clara Silva havia aperfeiçoado a arte de se encolher, de ocupar o mínimo de espaço possível em um mundo que parecia determinado a lembrá-la de sua insignificância. Seus dedos traçavam padrões nervosos na alça de sua bolsa, carteiro de lona desbotada. Uma herança da prima mais velha da Clara, que já vira dias melhores, mas ainda guardava suas posses mais preciosas. Romances de bolso com as páginas amassadas e cadernos cuidadosamente organizados, preenchidos com sua caligrafia meticulosa. Aos 17 anos, Clara possuía uma inteligência discreta que passava em grande parte despercebida por seus colegas. Ela devorava livros com a mesma intensidade que outros consumiam as redes sociais. Instagram, TikTok, WhatsApp, encontrando consolo em mundos de fantasia, onde párias às vezes se tornavam heróis e a bondade eventualmente triunfava sobre a crueldade. Seus professores reconheciam seu potencial, frequentemente comentando seus ensaios perspicazes e contribuições astutas em aula, quando ela ocasionalmente encontrava coragem para falar. Mas no brutal ecossistema social do Colégio São Judas Tadeu, a inteligência sem confiança era frequentemente percebida como fraqueza. O tormento havia começado gradualmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento que se espalhava por sua rotina diária. Começou com comentários sussurrados sobre suas roupas de brechó, escalou para, acidentalmente, derrubar seus livros das mãos em corredores lotados e, eventualmente, evoluiu para uma campanha sistemática de guerra psicológica orquestrada por um grupo de garotos que pareciam tirar prazer de seu óbvio desconforto. O líder era um garoto atarracado chamado Bruno Andrade, cujo pai era dono da maior concessionária de veículos, ex-Fiat, Chevrolet, Volkswagen, da cidade do interior, ex-Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos. Bruno havia aprendido cedo que dinheiro e agressão podiam substituir personalidade e intelecto. Ele se cercava de seguidores que riam de suas piadas cruéis e participavam de seus esquemas, seja por malícia genuína ou por simples covardia disfarçada de lealdade. Para eles, Clara representava tudo o que podiam atacar com segurança e sem consequências. Ela era isolada, vulnerável e aparentemente sem proteção. O pai de Clara, Marcos Silva, havia servido em 3 missões de paz no exterior antes de se juntar ao GATE, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. 20 anos de experiência militar e na área de segurança pública o haviam ensinado a ler pessoas e situações com precisão cirúrgica. Ele podia avaliar uma ameaça, calcular opções de resposta e executar ações decisivas em segundos. Mas nada de seu treinamento o havia preparado para a impotência que sentia ao ver o espírito de sua filha se desmoronar lentamente sob o peso da humilhação diária. Marcos havia notado as mudanças meses atrás. O riso de Clara, antes frequente e musical, tornara-se raro e forçado. Ela empurrava a comida pelo prato durante os jantares de arroz, feijão, bife, salada, alegando que não estava com fome, embora ele suspeitasse que a ansiedade lhe havia tirado o apetite.
Suas notas permaneciam altas, mas sua participação nas conversas em família diminuía para polissílabos educados. O mais revelador de tudo era que ela havia parado de falar sobre o colégio por completo, desviando suas perguntas com vagas garantias de que tudo estava bem. Na noite anterior ao incidente que mudaria tudo, Marcos havia encontrado Clara em seu quarto, olhando pela janela com uma expressão de tamanha tristeza profunda que quase partiu seu coração. Ele bateu suavemente na soleira da porta, esperando permissão para entrar em seu santuário. "Se importa se eu entrar, minha filha?" ele perguntou, usando o carinhoso tratamento que a avó da Clara o havia ensinado. Clara esboçou um sorriso fraco e deu tapinhas na beirada da cama. Marcos sentou-se cuidadosamente, notando como ela parecia se afastar do contato físico. Outro desenvolvimento preocupante nos últimos meses. "Quer me contar o que realmente está acontecendo no colégio?" ele perguntou, sua voz carregando a autoridade gentil de alguém acostumado a extrair a verdade de sujeitos relutantes. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas não derramadas, mas ela balançou a cabeça. "Não é nada que eu não possa resolver, pai. Não quero que você se preocupe comigo." "Preocupar-me com você faz parte da minha descrição de trabalho." Marcos respondeu suavemente. "Tem sido desde o momento em que você nasceu. Você não precisa me proteger do que quer que seja isso." Por um momento, ele pensou que ela poderia se abrir, que finalmente compartilharia o fardo que estava carregando sozinha. Mas Clara simplesmente abraçou os joelhos contra o peito e repetiu seu refrão familiar. "Estou bem, pai, de verdade." Naquela noite, Marcos ficou acordado planejando. O óbvio sofrimento de sua filha, combinado com seus instintos profissionais, dizia a ele que a intervenção era necessária, mas ele precisava de informações antes de poder agir eficazmente. Clara claramente se sentia incapaz ou indisposta a confiar nele, o que sugeria que o problema era mais sério do que o drama social típico da adolescência. Na manhã seguinte, Marcos tomou uma decisão que teria consequências de longo alcance. Em vez de ir para a delegacia de polícia civil para seu turno habitual, ele pediu um dia de folga e se preparou para fazer um reconhecimento. Vestiu roupas civis, calça jeans surrada, uma camisa xadrez e um boné puxado para baixo cobrindo os olhos, e se posicionou no ponto de ônibus 15 minutos antes do horário normal de Clara Silva. Quando o ônibus escolar chegou, Marcos Silva embarcou depois dos estudantes, alegando ao motorista do ônibus escolar que seu carro estava na oficina e que precisava de uma carona para o trabalho. O motorista do ônibus escolar, reconhecendo-o das reuniões de Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, indicou-lhe o fundo do veículo sem questionar. De seu ponto de observação na parte de trás, Marcos Silva tinha uma visão clara de todo o ônibus escolar. Ele observou Clara Silva se acomodar em seu assento de sempre, tirando um livro imediatamente, como se tentasse criar uma barreira entre si e o resto do mundo. Nos primeiros minutos da viagem, nada parecia errado. Os estudantes conversavam, ouviam música ou cochilavam contra as janelas ainda mornas, com o sol da manhã já alto. Mas o olhar treinado de Marcos Silva captou detalhes sutis que pintavam um quadro preocupante. Ele notou como os ombros de Clara Silva enrijeciam quando certos estudantes embarcavam. Observou a maneira como ela mantinha o olhar fixo para baixo, evitando contato visual com qualquer um. Mais significativamente, ele viu como outros estudantes pareciam dar-lhe uma distância considerável, como se a associação com ela pudesse de alguma forma contaminá-los com seu status de pária social. A transformação na atmosfera foi quase palpável quando Bruno Andrade e seus amigos do Bruno subiram a bordo no terceiro ponto. A mera presença deles parecia eletrizar o ar com um potencial malévolo. Marcos Silva observou Bruno Andrade escanear o ônibus escolar até que seus olhos se fixaram em Clara Silva, um sorriso predador se espalhando por seu rosto. "Olha quem está aqui!"
Bruno Andrade anunciou alto o suficiente para a maioria no ônibus escolar ouvir. A nerd dos livros lendo suas histórias sobre dragões e princesas. As mãos de Clara Silva se apertaram em torno de seu romance de bolso, mas ela não olhou para cima. Marcos Silva sentiu sua mandíbula apertar enquanto observava sua filha tentar se fazer invisível. Bruno Andrade desfilou pelo corredor, seus amigos do Bruno o seguindo como aprendizes ansiosos. Qual é o problema, Clara Silva? O gato comeu sua língua de novo? Ele parou diretamente ao lado do assento dela, seu volume bloqueando a luz da janela. Os músculos de Marcos Silva se contraíram com energia mal contida. Cada instinto gritava para ele intervir, mas algo mais profundo o deteve. Ele precisava entender a amplitude total do que Clara Silva enfrentava diariamente. Precisava testemunhar o quadro completo antes que pudesse elaborar uma resposta apropriada. Estou falando com você, Bruno Andrade continuou, sua voz caindo para um sussurro ameaçador que apenas Clara Silva e aqueles mais próximos a ela podiam ouvir. É falta de educação ignorar as pessoas quando elas estão tentando ser amigáveis. Clara Silva finalmente olhou para cima, seus olhos arregalados com o medo familiar. Eu sinto muito. Eu estava apenas lendo. Você está sempre apenas lendo. Outro garoto intrometeu-se. Você não tem amigos para conversar em vez desses livros chatos? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. O rosto de Clara Silva ficou vermelho carmesim, enquanto risadas dispersas ondulavam pelos assentos próximos. Marcos Silva sentiu seu coração se estraçalhar ao ver a humilhação de sua filha se desenrolar em tempo real. Talvez ela se ache boa demais para conversar com a gente normal, Bruno Andrade sugeriu com falsa mágoa na voz. Talvez ela ache que ler todos esses livros a torna mais inteligente que todo mundo. Não, não é. Eu não acho isso, Clara Silva gaguejou, sua voz mal audível acima do barulho do motor. Então prove, Bruno Andrade exigiu. Guarde o livro e converse como uma pessoa normal. As mãos de Clara Silva tremeram enquanto ela fechava seu romance e o colocava no colo. Marcos Silva pôde ver o esforço que ela fazia para levantar os olhos e encontrar o olhar de Bruno Andrade. Viu? Não foi tão difícil, Bruno Andrade disse com falsa doçura. Agora, vamos falar sobre algo interessante. Tipo, por que você sempre se veste como se tivesse pegado suas roupas em um brechó? Mais risadas explodiram ao redor deles. O rosto de Clara Silva foi do vermelho ao branco, e Marcos Silva a viu encolher-se ainda mais em seu assento. A crueldade casual do comentário, entregue com tamanha eficiência praticada, revelou que isso não era assédio isolado, mas parte de uma campanha contínua de tortura psicológica. Ou talvez pudéssemos discutir por que você nunca fala com ninguém. Outro atormentador adicionou. Você é muda ou apenas metida? Eu não sou metida, Clara Silva sussurrou, sua voz embargando um pouco. Então por que você nunca participa das conversas? Por que você não senta com as pessoas no almoço? Por que você age como se fosse melhor que todo mundo? Marcos Silva observou sua filha lutar para formular uma resposta a perguntas projetadas para encurralá-la. Qualquer resposta que ela desse seria distorcida em mais munição para seus ataques. A natureza sofisticada de sua guerra psicológica o impressionou e o horrorizou simultaneamente. Talvez ela esteja apenas assustada, Bruno Andrade ponderou, inclinando-se para mais perto de Clara Silva. Talvez ela saiba o que acontece com crianças esquisitas que não se encaixam. A ameaça era sutil, mas inconfundível. Marcos Silva sentiu sua calma profissional começar a rachar enquanto testemunhava a destruição sistemática da autoestima de sua filha. Clara Silva abraçou seu livro ao peito como um escudo. Por favor, me deixem em paz. Ah, agora ela quer ser deixada em paz, Bruno Andrade anunciou para sua plateia.
depois de termos sido tão legais, tentando incluí-la em nossa conversa. O ônibus escolar atingiu uma rua esburacada particularmente profunda, sacudindo todos. Bruno Andrade usou o movimento como desculpa para agarrar o encosto do assento de Clara Silva para se equilibrar, aproximando seu rosto desconfortavelmente do dela. "Sabe qual é o seu problema?" Ele sussurrou, alto o suficiente para Marcos Silva ouvir. "Você acha que pode simplesmente ignorar as pessoas e elas vão embora. Mas não é assim que o mundo funciona, ratinha." O apelido atingiu Clara Silva como um golpe físico. Marcos Silva a viu estremecer e percebeu que não era a primeira vez que ela era chamada por aquele nome degradante. "Alguns de nós não desaparecem só porque você finge que não existimos", Bruno Andrade continuou. "Alguns de nós acreditam em dar lições para quem se acha especial." O treinamento de Marcos Silva entrou em ação enquanto ele avaliava a situação. A linguagem corporal de Bruno Andrade havia mudado de intimidação casual para algo mais agressivo. Os amigos do Bruno estavam formando um círculo frouxo ao redor do assento de Clara Silva, efetivamente a encurralando. Outros alunos observavam com fascínio ou desviavam o olhar propositalmente, praticando a cegueira voluntária que permitia que tal comportamento continuasse sem controle. "Acho que a nossa ratinha precisa aprender a ter respeito", Bruno Andrade anunciou, sua voz carregando autoridade suficiente para atrair a atenção de metade do ônibus escolar. A respiração de Clara Silva ficou superficial e rápida. Marcos Silva reconheceu os primeiros estágios de uma crise de pânico e sentiu sua própria adrenalina disparar em preparação para a ação. "O que vocês acham, galera? Deveríamos ensiná-la a ter modos?" O coro de concordância dos seguidores de Bruno Andrade gelou as veias de Marcos Silva. Isso estava escalando além do abuso verbal para um território que exigia intervenção imediata. Bruno Andrade estendeu a mão lentamente, deliberadamente, movendo-a em direção à garganta de Clara Silva. "Vamos começar ensinando-a a responder quando as pessoas falam com ela." No momento em que os dedos de Bruno Andrade tocaram o pescoço de Clara Silva, várias coisas aconteceram simultaneamente. Clara Silva engasgou audivelmente, seu livro caindo dos dedos dormentes para se espalhar pelo chão sujo. O ônibus escolar ficou completamente em silêncio, exceto pelo ronco do motor. E Marcos Silva se levantou de seu assento como um anjo vingador. Seus mais de 1,80 m de altura pareciam preencher toda a parte traseira do ônibus escolar. As roupas casuais não conseguiam disfarçar a graça predatória de um homem treinado para neutralizar ameaças com precisão cirúrgica. Todos os olhos se voltaram para ele enquanto ele começava a caminhar pelo corredor com passos medidos e deliberados. "Tire as mãos dela, agora." A voz de Marcos Silva carregava a autoridade inconfundível de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamento. Não era alta, mas ressoou pelo ônibus escolar como um trovão, alcançando cada canto e se instalando em cada mente com um peso incômodo. A mão de Bruno Andrade se afastou bruscamente da garganta de Clara Silva, como se ele tivesse sido queimado. Ele se virou para encarar essa ameaça inesperada, sua bravata evaporando sob o olhar firme de Marcos Silva. "Eu disse agora", Marcos Silva repetiu, continuando seu avanço pelo corredor. Cada passo parecia reduzir o tamanho aparente de Bruno Andrade, transformando-o de valentão intimidador em criança assustada. Quem é você?" Bruno Andrade gaguejou, recuando até esbarrar em um de seus próprios amigos. Marcos Silva não respondeu imediatamente. Ele continuou andando até parar diretamente na frente de Bruno Andrade, perto o suficiente para que o adolescente tivesse que esticar o pescoço para manter contato visual. O silêncio se esticou tenso enquanto cada pessoa no ônibus escolar esperava para ver o que aconteceria em seguida.
Eu sou o pai da Clara Silva, Marcos Silva disse suavemente. E eu acabei de ver você colocar as mãos na minha filha. A cor sumiu do rosto de Bruno Andrade enquanto as implicações se assentavam. Seus amigos pareciam desaparecer, de repente encontrando motivos para examinar seus celulares ou olhar pelas janelas. Eu não estava, e quer dizer, eu não a machuquei nem nada. Bruno Andrade protestou fracamente. Nós estávamos apenas conversando. Conversando, Marcos Silva repetiu pensativamente. É assim que você chama envolver os dedos na garganta de alguém? A boca de Bruno Andrade se abriu e fechou silenciosamente como um peixe buscando ar. Marcos Silva deu outro passo à frente, sua voz caindo para um tom que só Bruno Andrade conseguia ouvir claramente. Você sabe o que eu faço para viver, garoto? Bruno Andrade balançou a cabeça, incapaz de encontrar a voz. Eu sou policial. Especificamente, sou treinado para lidar com pessoas que pensam que podem intimidar e machucar os outros sem consequências. Marcos Silva fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Agora, você me lembra algumas dessas pessoas. Me desculpe, Bruno Andrade sussurrou. Eu não sabia. Você não sabia o quê? Que ela tinha um pai? Que alguém poderia estar assistindo? Que suas ações poderiam ter consequências? O tom de Marcos Silva permaneceu controlado, mas a firmeza subjacente era inconfundível. Ou você não sabia que o que você acabou de fazer constitui lesão corporal, conforme o Código Penal brasileiro? Os amigos do Bruno haviam abandonado toda a pretensão de lealdade, distanciando-se tanto física quanto socialmente de seu antigo líder. O motorista do ônibus escolar continuava olhando pelo retrovisor, incerto se deveria intervir ou permanecer focado na estrada. Marcos Silva se endireitou em toda a sua altura e se dirigiu a todo o ônibus escolar. Quero que todos ouçam com atenção, porque esta mensagem é para todos vocês, não apenas para ele. 40 pares de olhos se fixaram nele com atenção total. O que eu testemunhei aqui hoje não é apenas bullying, é assédio sistemático, intimidação e, em última instância, lesão corporal. Cada pessoa que participou, que riu, que assistiu e não fez nada, todos vocês fazem parte do problema. Seu olhar varreu os assentos, fazendo contato com alunos que se mexiam inquietos sob seu escrutínio. Mas aqui está o que vai mudar, a partir de agora. Minha filha vai andar neste ônibus escolar todos os dias de cabeça erguida, sabendo que tem todo o direito de estar aqui. Ela vai ler os livros dela, fazer a lição de casa e existir em paz. E se alguém, qualquer um, decidir continuar com esse tipo de comportamento, vai ter que se ver comigo pessoalmente. Clara sentou-se paralisada em seu assento, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ao contrário das lágrimas de vergonha e medo que ela havia derramado tantas vezes antes, essas tinham uma qualidade diferente, alívio, gratidão e algo que ela quase havia esquecido como sentir: esperança. Fui claro? Marcos perguntou, sua voz alcançando todos os cantos do ônibus escolar. Acenos e concordâncias abafadas vieram de vários assentos. Não consigo ouvir vocês, Marcos disse com firmeza. Sim, senhor. Veio a resposta unificada, muito mais clara desta vez. Marcos voltou-se para Bruno, que tremia diante dele. Quanto a você, meu jovem, vamos ter uma conversa com os pais do Bruno e a direção do colégio. O que aconteceu aqui hoje foi testemunhado por dezenas de pessoas e haverá consequências. Os últimos vestígios de desafio de Bruno desmoronaram completamente. Por favor, não conte ao meu pai. Ele vai me matar. A reação do seu pai é algo que você deveria ter considerado antes de decidir agredir minha filha. Marcos respondeu sem simpatia. Ações têm consequências, meu filho. Essa é uma lição que você aparentemente nunca aprendeu em casa. O ônibus escolar estremeceu até parar no próximo ponto, o colégio.
Os estudantes começaram a juntar seus pertences, mas ninguém se moveu em direção às saídas. Todos esperavam para ver como esse confronto se resolveria. Marcos estendeu a mão para Clara, que a pegou com gratidão e permitiu que ele a ajudasse a se levantar. As pernas dela tremiam ligeiramente, se de medo, adrenalina ou emoção avassaladora, ele não sabia dizer. "Você está bem, minha filha?" Ele perguntou suavemente, usando o apelido carinhoso que sempre a fazia sorrir. Clara assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Ela recolheu seus livros espalhados enquanto Marcos se mantinha posicionado entre ela e os amigos do Bruno. Enquanto se preparavam para sair do ônibus escolar, Marcos se virou para um último discurso aos estudantes. Lembrem-se do que aconteceu aqui hoje. Lembrem-se que toda ação tem consequências e toda pessoa merece dignidade humana básica. E lembrem-se que, às vezes, quando vocês acham que ninguém está olhando, alguém está. Clara saiu do ônibus escolar com a cabeça erguida pela primeira vez em meses. A presença de seu pai ao lado dela parecia um escudo impenetrável contra toda a crueldade que o mundo pudesse oferecer. "Pai", ela sussurrou enquanto se aproximavam da entrada do colégio. "Você não precisava ter feito isso." Marcos parou de andar e virou-se para encará-la completamente. "Sim, eu precisei, Clara. Com certeza precisei. Você é minha filha e protegê-la não é opcional. É o trabalho mais importante que eu terei." A compostura de Clara finalmente desmoronou e ela caiu nos braços do pai, soluçando de alívio, gratidão e a emoção avassaladora de finalmente se sentir segura. "Eu deveria ter te contado antes", ela sussurrou contra o ombro dele. "Eu estava com tanto medo de que só piorasse as coisas." Marcos a abraçou com força, seus próprios olhos ameaçando transbordar. "Você nunca mais terá que enfrentar algo assim sozinha. Somos um time, lembra? Silva contra o mundo." Era o velho ditado deles de quando ela era pequena, quando o mundo parecia cheio de infinitas possibilidades e seu pai podia consertar qualquer coisa com um abraço e uma piada sem graça. "Silva contra o mundo", ela repetiu, e pela primeira vez em meses ela realmente sorriu ao dizer isso. Enquanto entravam juntos no colégio, Clara percebeu que tudo realmente havia mudado naqueles poucos minutos no ônibus escolar. Não apenas o comportamento de seus agressores, mas sua própria compreensão de seu valor e seu direito de existir sem medo. A história se espalharia pelo Colégio São Judas Tadeu em poucas horas, crescendo e mudando a cada vez que era contada. Mas a verdade central permaneceria constante. Clara Silva não estava mais sozinha, não estava mais indefesa e não estava mais disposta a aceitar a crueldade como uma parte inevitável de sua existência diária. E em algum lugar atrás deles, Bruno Andrade sentava-se em silêncio atordoado em um ônibus escolar vazio, finalmente começando a entender que as ações realmente têm consequências e que as pessoas que machucamos não são tão impotentes quanto podem parecer.